candidato à presidência, Jair Bolsonaro, sai da UTI de hospital em São Paulo. No último dia do prazo, o PT oficializa a troca de Lula por Fernando Haddad como candidato ao Planalto. 17 anos depois, as homenagens às vítimas do atentado terrorista de 11 de setembro em Nova York. A Academia Brasileira de Cinema escolhe filme que vai disputar o Oscar 2019. Um século inteiro a serviço do respeitável público. A gente assistiu muita coisa e chegar num filme só é muito delicado, né? Muito delicado. A apresentadora da Rede TV, Rosana Jatobá, ganha prêmio Comunique-se na categoria Sustentabilidade. Eu sou Érica Reis e esse é o nosso Leitura Dinâmica. Fique bem informado. Fique comigo. Olá, boa noite. O Partido dos Trabalhadores substituiu oficialmente o ex-presidente Lula por Fernando Haddad como candidato à presidência da República. A troca atendeu a uma determinação do Tribunal Superior Eleitoral. A senadora Gleisi Hoffmann, presidente do partido, fez o anúncio em frente à sede da Polícia Federal em Curitiba, onde Lula está preso. É desse fermento, dessa dor, dessa revolta e dessa indignação que nos causam ao arrancarem o nosso candidato, é que nós aceitamos o desafio do presidente Lula de não deixar o povo brasileiro e o Brasil sem uma alternativa para a sua luta. Luiz Eduardo Greenhalgh, um dos fundadores do PT, leu uma carta escrita por Lula. No texto, o ex-presidente diz que foi condenado injustamente e desafia juízes e procuradores a mostrarem provas contra ele. Disse ainda que só foi preso porque insistiu em ser candidato. Talvez nada disso tivesse acontecido se eu não liderasse todas as pesquisas de intenção de voto. Talvez eu não estivesse preso se aceitasse abrir mão da minha candidatura. Mas eu jamais trocaria a minha dignidade pela minha liberdade. O prazo para substituição se encerrou nesta terça-feira. Lula foi considerado inelegível pela lei da ficha limpa. Ele foi condenado a mais de 12 anos de prisão em segunda instância por corrupção e lavagem de dinheiro. Manuela Dávila, do PCdoB, é a vice na chapa, agora encabeçada pelo ex-prefeito de São Paulo. No primeiro discurso, Fernando Haddad pediu o apoio dos militantes. É hora de sair para a rua, de cabeça erguida. O candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, continua internado no Hospital Albert Einstein, mas já apresentou melhora no quadro de saúde. A repórter Beatriz Ferretti tem mais informações. Hoje, Jair Bolsonaro teve alta da UTI do Hospital Israelita Albert Einstein. Ele foi transferido para uma unidade de cuidados semi-intensivos e continua sem febre ou outros sinais de infecção. Um boletim médico divulgado pela assessoria do hospital informou que Bolsonaro apresentou melhoras intestinais e, por esse motivo, os médicos puderam retirar a sonda nasogástrica, que é aquela que liga o nariz até o estômago do paciente. Então, Bolsonaro pôde voltar a ter uma alimentação oral, mas, claro, moderada e também ainda aliada à alimentação pela veia. Hoje, um dos filhos de Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, publicou uma mensagem no Twitter falando sobre a recuperação do pai e também contando que, pela primeira vez desde o ataque, o candidato pôde fazer uma refeição, que incluiu um pedaço de pão e suco. De São Paulo, Beatriz Ferretti, para o Leitura Dinâmica. Por 3 votos a 2, o Supremo Tribunal Federal rejeitou e arquivou a denúncia de racismo contra o candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro. O voto de desempate a favor do presidenciável foi do ministro Alexandre de Moraes, que acompanhou o relator Marco Aurélio Mello e Luiz Fux. Luiz Roberto Barroso e Rosa Weber votaram pelo recebimento da denúncia. Em abril do ano passado, Bolsonaro disse durante uma palestra no Rio de Janeiro que havia visitado um quilombo e o afrodescendente mais leve pesava 7 arrobas. Moraes disse que as declarações são desconectadas da realidade, grosseiras e vulgares, mas não extrapolaram o que chamou de liberdade de expressão qualificada de Bolsonaro. O
Tribunal de Justiça do Paraná determinou agora à noite a transferência do ex-governador do Paraná, Beto Richa, e da esposa dele, Fernanda Richa, do Complexo Médico Penal em Pinhais para o Regimento da Polícia Montada em Curitiba. O ex-governador do estado foi alvo de 2 operações que investigam fraudes envolvendo estradas paranaenses. O Ministério Público afirma que Beto Richa é chefe de uma organização criminosa que fraudou licitações milionárias no Paraná. O casal foi preso no condomínio onde mora pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Também foram cumpridos mandados de prisão contra o irmão de Beto, Pepe Richa, um primo do Tucano, 2 ex-secretários e o ex-chefe de gabinete de Richa. A Operação Rádio Patrulha investiga fraudes em um programa que faz a manutenção das estradas rurais. O ex-governador também foi alvo da nova fase da Lava Jato, que investiga pagamentos de propina da construtora Odebrecht em troca de contratos para obras numa rodovia estadual do Paraná. Nessa operação, o mandado contra a Richa foi de busca e apreensão. De acordo com a Polícia Federal, as 2 operações aconteceram ao mesmo tempo por coincidência. Beto Richa deixou o governo do Paraná em março deste ano. Ele aparece em 2º lugar na última pesquisa divulgada pelo Ibope. Uma advogada foi presa durante uma audiência em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A advogada Valéria dos Santos defendia uma cliente numa ação simples por cobrança indevida de conta de telefone. A juíza anunciou que encerraria a audiência, mas Valéria alegou que ainda não havia apresentado a contestação. Não encerrou nada. Não encerrou nada. Quem diz isso sou eu que encerrou. Tá bom, tudo bem. Espero o delegado chegar. Você tá com pressa? Está liberado. Valéria fica inconformada e a discussão continua. Eu tô calma, eu estou calmíssima. Agora, eu estou indignada de vocês como representantes, e essa senhora também, como representante do Estado, atropelar a lei. Eu tenho o direito de ler a contestação e impugnar os pontos da contestação do réu. Isso está na lei. Policiais são chamados. A única coisa que eu vou confirmar aqui é se a senhora vai ter que sair ou não. Se a senhora tiver que sair, a senhora vai sair. Não, eu tenho que esperar o delegado da OAB, que eu quero fazer cumprir o meu direito. Em outro vídeo, Valéria já aparece no chão e algemada pelos policiais. Eu estou amor de Deus, trabalhando, eu quero trabalhar, tenho direito de trabalhar. É meu direito como mulher, como negra, é trabalhar. A advogada foi levada para a delegacia e autuada por crime de resistência. Ela foi liberada depois de assinar um termo de compromisso. A Ordem dos Advogados do Brasil informou que vai pedir o afastamento da juíza e punição para os policiais que aparecem nas imagens. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro considerou a prisão ilegal, arbitrária, desproporcional e vexatória, com toda razão, né? Já o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro informou que os policiais foram chamados porque a advogada não acatou as orientações na sala de audiência e, por ter resistido, ela foi algemada. A juíza, que não teve identidade revelada, não quis se pronunciar. Uma professora atropelou 6 crianças na entrada de um colégio da província de Henan, na China. Alguns deles ficaram presos embaixo do carro. Um aluno está internado em estado grave, mas não corre risco de morte. A causa do acidente ainda não foi esclarecida. Um caminhão ficou preso ao tentar cruzar os trilhos de uma linha férrea no estado americano da Geórgia. O motorista e o passageiro percebem um coletivo se aproximando e saem correndo. Alguns segundos depois, a batida em cheio. Veja novamente. Ninguém ficou ferido. A Rússia começou nesta terça-feira o maior exercício militar da história do país. Mais de 300 mil oficiais participaram dos treinamentos por terra, água e ar, com apoio de soldados da China e Mongólia também. A operação recebeu o nome de Vostok 2018 e vai até a próxima segunda-feira. A OTAN denunciou esse ato como um ensaio para um conflito em grande escala. Os jogos de guerra acontecem em meio ao encontro entre o presidente russo, Vladimir Putin, e o líder chinês, Xi Jinping, na cidade de Vladivostok. Os 2 líderes de Estado unem forças em meio a sanções e guerra comercial aplicadas pelos Estados Unidos a Moscou e Pequim. Nos Estados Unidos, os ataques de 11 de setembro completaram 17 anos. O dia foi de homenagem às vítimas.
Na manhã de 11 de setembro de 2001, 19 terroristas da organização fundamentalista Al-Qaeda sequestraram 4 aviões. 2 deles atingiram as Torres Gêmeas, em Nova York. Os prédios desmoronaram e destruíram várias construções no entorno. Quase 3.000 pessoas morreram. Apenas 60% foram identificadas. No local onde ficava o World Trade Center, milhares de pessoas, entre autoridades e parentes de vítimas, começaram as homenagens com mensagens emocionantes às 8h46 da manhã, horário exato em que o avião atingiu a primeira torre. We miss you every day and we love you forever. Em Arlington, onde a terceira aeronave atingiu o Pentágono, que é a sede do Departamento de Defesa norte-americano, funcionários da Marinha fizeram um minuto de silêncio e uma apresentação. O presidente Donald Trump participou dos tributos em Shanksville, na Pensilvânia, onde o 4º avião caiu num campo aberto. Em discurso, disse que os mortos se juntaram às fileiras imortais dos heróis americanos. O furacão Florence já está a cerca de 1.000 quilômetros da costa da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Os ventos atingiram cerca de 210 quilômetros por hora. O fenômeno de categoria 4, numa escala que vai até 5, é considerado extremamente perigoso. Mais de 1,5 milhão de moradores receberam já ordem para deixar ali a faixa costeira americana e a cidade de Washington decretou estado de emergência, medida que deve agilizar os recursos necessários para enfrentar os possíveis danos. A tempestade deve ser a mais forte na região em 3 décadas. O olho do furacão vai atingir o solo americano na sexta-feira dessa semana. O grupo fundamentalista Talibã negou qualquer participação no ataque suicida que deixou 32 mortos e mais de 130 feridos no Afeganistão. Segundo autoridades, pessoas que participavam de uma manifestação contra o comandante da polícia da província de Nangarhar eram os alvos. Na Índia, pelo menos 50 pessoas morreram num acidente de ônibus. O coletivo transportava peregrinos que voltavam de um templo hindu. 25 pessoas ficaram feridas. Segundo as autoridades, o motorista perdeu o controle ao tentar desviar de outro ônibus. E na Síria, a violência continua em Idlib, a última província ainda controlada por rebeldes contrários ao regime do ditador Bashar al-Assad. Nesta terça, as forças de segurança do país, com apoio da Rússia, promoveram novos bombardeios. Mais cedo, 21 soldados sírios foram mortos em uma emboscada do grupo Estado Islâmico no sudoeste do país. A Academia Brasileira de Cinema anunciou nesta terça-feira o longa que vai representar o Brasil como candidato ao Oscar 2019. O escolhido é o Grande Circo Místico de Cacá Diegues. Nasceu! Mistura de realidade e fantasia, o filme mostra 5 gerações de uma família dona de circo. Da inauguração em 1910 até os dias de hoje, o público acompanha as aventuras e amores dos Caps, do auge à decadência, até o surpreendente final. A poesia, c'est la vie. O mundo está precisando de poesia. E Cacá nos trouxe a poesia do Jorge de Lima, do Chico Buarque de Holanda também, com a sua música, e também o poeta Cacá Diegues. O cineasta é uma referência e um dos mais premiados. É claro que quando se lê Cacá Diegues nos filmes, eu acho que é fundamental, acho muito importante. Mas eu acho que também é muito importante o filme que ele acabou de fazer. Se eu pudesse entrar a cada geração. Na sua... A partir de agora começa outra torcida. O Grande Circo Místico vai para a organização do prêmio e disputa uma das 5 vagas de melhor filme estrangeiro. O anúncio dos finalistas será em janeiro. Até lá, é cruzar os dedos e torcer. O Ministério da Cultura garante, já tradicionalmente, um aporte na ordem de R$200 mil para que esse filme tenha condições de circular no exterior, né, e para que ele se torne conhecido, né, do grande público e possa aí ser selecionado para o Oscar. Agora, doutor, você vai conhecer a origem e a cura de todos os males. A comissão teve bastante trabalho para chegar a um resultado. 22 filmes estavam no páreo.
A gente assistiu muita coisa e chegar num filme só é muito delicado, né? Muito delicado você escolher um apenas, porque não é só um escolhido. Então, a discussão foi árdua e eu acho que temos que escolher um e a poesia venceu. Um século inteiro a serviço do respeitável público. Deixando a pele em cada palco e não olhar. A rapper Nicki Minaj lançou o clipe de Barbie Dreams. O vídeo, com muita cor, dança e, claro, os modelitos sempre sensuais da artista, também traz fantoches de cantores famosos como Drake, Kanye West, DJ Khaled. A canção é do álbum Queen, recém-lançado. A cantora paulista Daya Luz publicou o vídeo de Virar o Game. Como prometido aos fãs por redes sociais, ela quis mostrar ali a sua essência, o lado dançarino. Num estúdio com pouca luz, ela explora a coreografia com um figurino todo branco. A banda 30 Seconds to Mars gravou uma versão acústica bem lenta de Rescue Me. O vídeo foi feito no Live Lounge da BBC Radio. A canção original da música, lançada em 12 de junho, já acumulou mais de 23 milhões de visualizações na internet. A banda está em turnê pela Europa e depois virá para a América do Sul. No Brasil, o primeiro show é no próximo dia 27, em São Paulo. O corpo de Mr. Catra foi enterrado no Rio de Janeiro nesta terça-feira. Familiares, amigos e funqueiros deram adeus a Wagner Domingues Costa, o Mr. Catra. Doca trouxe no peito o hino do funk que resumia bem a personalidade dele. O Catra era o paizão do funk, né? Aquele vozeirão dele rouco impactava muita gente, né? Assim, quem conheceu, quem conviveu, né? Eu posso falar isso com autoridade, que fui amigo muitos anos, mais de 20 anos. Né? Eu sei que nós perdemos alguém que o funk nunca vai ter igual. Luto no mundo do funk, no mundo da música. O Catra, apesar de ser considerado um funkeiro, mas ele era muito bem quisto em todos os outros gêneros, sabe? Grandes monstros da nossa música sempre respeitaram muito o Catra pela história dele, pelo esse jeito carismático dele. Catra lutava contra um câncer no estômago desde 2017. Mesmo abandonando vícios como cigarro e álcool, não resistiu ao avanço da doença e morreu no domingo. O cantor estava internado em São Paulo. O corpo chegou ao Rio de Janeiro na noite de segunda-feira, onde foi velado no Teatro João Caetano. A lembrança de um homem guerreiro, lutador, entendeu? Que sempre pegou as melhores causas, sempre enfrentou as coisas, entendeu? O enterro foi no final da manhã desta terça-feira. O Grenal do último domingo ainda não terminou, pelo menos fora de campo. Maicon comentou o pedido de jogadores do Internacional para os tricolores diminuírem as provocações depois do clássico no Campeonato Gaúcho e disparou contra o D'Alessandro. Ele sempre debochou, então ele tem que ser o primeiro a aturar e não fazer o que ele fez, querer ir lá na porta para pedir paz, porque não vai ter ainda. O meio-campista também soltou o verbo contra Rodrigo Dourado. O jogador falou que o gremista tinha que ficar calado, porque sequer atuou no clássico. Como é que tu recebe, por exemplo, a corneta que foi dada pelo Dourado, né? Que falou que não estava em campo. Corneta de quem? Do Dourado. Quem? Pois é, exatamente. Não sei quem é Dourado. Onde ele estava nos 5-0? Eu estava dentro da arena. 5-0, perdemos o pênalti. Baile. Aonde ele estava no 2-1, que teve esse episódio aí? Eu estava lá dentro do Beira-Rio jogando. Aonde ele estava no mata-mata, 3-0 aqui na arena, eu estava dentro de campo. E não parou por aí não, gente. Eu ganhei Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil, Recopa, Campeonato Gaúcho, Campeonato Carioca. E Dourado ganhou o quê? Quem é Dourado?
Ganhou o que ele para falar de mim? O meio-atacante Wagner conseguiu na justiça a rescisão de contrato com o Vasco. O jogador alegou a falta de pagamento de FGTS. O Cruz Maltino disse que vai recorrer. Começam nesta quarta-feira os duelos das semifinais da Copa do Brasil. As equipes nem entraram em campo ainda, mas já tem muita polêmica, viu? No Maracanã, o Flamengo recebe o Corinthians. O Fla tenta ter Lucas Paquetá e Cuellar na partida. Eles defenderam a seleção brasileira e colombiana nessa data FIFA. Wagner vai para o jogo. Os cariocas colocaram em dúvida a rapidez da recuperação do lateral corintiano cortado da seleção por conta de um problema na coxa esquerda. 21 dias, né, de prognóstico, volta um pouco antes. É difícil eu, à distância, fazer uma avaliação. E vocês é que são os profissionais capacitados para apurarem os fatos, para ir atrás dos argumentos. Como muitos dizem por aí, o Corinthians informou que ele vai ficar 3 semanas fora. Não, o Corinthians fez os exames de imagem solicitados pela Confederação, enviou a eles e eles fizeram o corte. Outra reclamação rubro-negra foi a escolha de Braulio Silva Machado para apitar o confronto. A equipe alega ter sido prejudicada por ele contra o Palmeiras agora no primeiro turno do Brasileirão. O árbitro foi testado numa condição difícil e não foi bem. Por que ele vai ser testado de novo? Isso é coisa de antigamente, 20 anos atrás, você fazer pressão em cima da arbitragem, do árbitro escolhido, foi um sorteio, acho que não tem nada a ver. Fora isso, é muito mimimi, né, como a gente fala. Do outro lado tem Palmeiras e Cruzeiro. Além de ótimos times, chama atenção o duelo entre os treinadores. Luiz Felipe Scolari e Mano Menezes, gente. Enquanto o Filipão já venceu a Copa do Brasil 4 vezes, o Mano conquistou o torneio em 2 oportunidades. Não tem favoritismo, isso aí não tem, porque se trata de 2 grandes equipes, mas a gente tem tudo para fazer um grande jogo e sair com a vitória. 4 gigantes do futebol brasileiro em busca da Supertaça. Certeza que vem emoção por aí. Olha, o Ibope divulgou agora à noite os números da mais recente pesquisa de intenções de voto para os candidatos à presidência. Vamos ver então, conferir esses números em comparação com os 2 últimos levantamentos. O candidato Jair Bolsonaro segue na liderança. Ele tinha 20%, foi para 22% e agora subiu para 26%. Ciro Gomes, antes com 9%, foi para 12% e aparece com 11%. Seguido por Marina Silva, que tinha 12%, manteve os 12% e está com 9%. O candidato Geraldo Alckmin registrava 7%, subiu para 9% e manteve os 9%. Fernando Haddad é o 5º colocado, tinha 4%, foi para 6% e agora está com 8% das intenções de voto. Marina, Alckmin e Haddad estão tecnicamente empatados. Álvaro Dias manteve 3% em todos os levantamentos do Ibope. João Amoedo tinha 1%, foi para 3% e continua com 3%. O candidato Henrique Meirelles tinha 1%, foi para 2% e agora tem 3%. Vera Lúcia manteve 1% em todas as pesquisas. Cabo Daciolo tinha 1%, ficou com 0% e agora voltou para 1%. Já os candidatos Guilherme Boulos e João Goulart Filho tiveram o mesmo resultado. Tinham 1%, mantiveram 1% e agora não pontuaram. José Maria Imael não pontuou em nenhum dos levantamentos. Brancos e nulos eram 29%, caíram para 21% e agora são 19%. Não souberam ou não quiseram opinar, eram 9%, caíram para 7% e continuam 7%. O Ibope fez a pesquisa entre sábado e segunda-feira e ouviu 2.002 eleitores em vários municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos ver agora como foi o dia dos candidatos à presidência da República em campanha pelo país. Ciro Gomes, do PDT, fez caminhada com militantes em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Sobre Fernando Haddad, anunciado nesta terça como cabeça de chapa do PT, Ciro disse que o petista não será colocado como o principal alvo na disputa e que ele já entra enfraquecido na eleição. Não desqualifico o Haddad, que é uma pessoa porque eu tenho estima, respeito, gostaria de tê-lo tido como meu vice, se um entendimento lá atrás fosse possível, mas lançado nessa circunstância, ele sai muito fragilizado. Marina Silva, da Rede, cumpriu agenda no Rio de Janeiro. No começo da tarde, visitou o programa de atendimento às crianças em situação de risco, destinado a famílias de menores com doenças crônicas. A candidata falou que o trabalho desenvolvido pela entidade precisa ser ampliado para todo o país. E o meu compromisso é de transformar em política pública
para que a gente tenha um sistema único de saúde que, além de curar as pessoas, ajude a prevenir a doença. Geraldo Alckmin, do PSDB, teve um encontro com empreendedores em São Paulo. O candidato defendeu a tolerância zero contra a corrupção, inclusive envolvendo políticos de seu partido. Ao ser questionado sobre a prisão do ex-governador do Paraná, Beto Richa, o tucano disse que não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Ele vai ter que prestar contas, vai prestar contas à sociedade e a justiça vai ser feita. Álvaro Dias, do Podemos, se reuniu com lideranças e fez caminhada em Diadema, Ribeirão Pires e Santo André, municípios da Grande São Paulo. O candidato cumprimentou eleitores e foi indagado sobre investimentos na saúde e educação e, claro, teve também pedidos de trabalho. Henrique Meirelles, do MDB, cumpriu a agenda ao lado de eleitores e correligionários no Largo 13 de Maio, na zona sul da capital paulista. Durante a caminhada, o candidato falou que só agora se tornou conhecido da população, que tirou o Brasil do fundo do poço e que as pessoas cada vez mais vão enxergar isto. Nós devemos crescer e muito nas pesquisas. É normal, está dentro da nossa expectativa. Guilherme Boulos, do PSOL, fez corpo a corpo no calçadão de Nilópolis, no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu e em Duque de Caxias. O candidato levou aos eleitores algumas propostas de governo, como mudar completamente o sistema de segurança no Brasil. Uma polícia desmilitarizada, investindo na prevenção. O que é isso? Nós não vamos fazer presídio, nós vamos fazer escola para não ter que fazer presídio. Vera Lúcia, do PSTU, concedeu entrevista pela manhã para uma rádio de São Paulo. À tarde, a candidata gravou programas eleitorais. João Goulart Filho, do PPL, se reuniu pela manhã em Brasília com a equipe de coordenação da campanha. À tarde, concedeu entrevistas para uma rádio FM e um jornal impresso. João Amoedo, do Partido Novo, participou de um evento com outros candidatos da chapa em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. José Maria Imael, da Democracia Cristã, concedeu entrevista para um jornal de São Paulo e fez também uma transmissão ao vivo na internet. O Cabo Daciolo, do Patriota, não teve agenda pública. Olha, o prêmio Comunique-se, que é o Oscar do jornalismo brasileiro, revelou os vencedores desse ano durante uma cerimônia nessa noite em São Paulo. E uma apresentadora aqui da Rede TV levou um dos prêmios. Jornalistas dos principais veículos de comunicação do país se reuniram para prestigiar os verdadeiros gurus da área. Esse foi o tema do Comunique-se 2018. Para abraçar a notícia é preciso paixão. A apresentadora da Rede TV, Rosana Jatobá, estava entre os finalistas na categoria Sustentabilidade e ganhou o prêmio. Agora, com esse terceiro troféu, eu entro para o hall dos mestres do jornalismo. É uma grande honra, sobretudo porque eu defendo um tema que ainda é um tema muito árido, pouco aceito aqui no Brasil, que é a sustentabilidade. Outros profissionais da Rede TV também foram indicados. Boris Casoy na categoria âncora, Mauro Talhaferri em imprensa nacional, Salete Lemos em economia, Marcelo Espíndola como correspondente internacional e o superintendente de jornalismo, esporte e digital da Rede TV, Franz Vassek, como executivo de veículo de comunicação. E muito merecido também todas as indicações, no meu caso uma satisfação também fazer parte e mais um ano a Rede TV muito bem representada, é um prêmio que é uma satisfação imensa a Rede TV ser apoiadora oficial. Ao todo foram 27 prêmios entregues a profissionais do jornalismo e agência de comunicação. E pela primeira vez, os organizadores incluíram a categoria Influenciadores Digitais, que serão premiados nesta quarta-feira também aqui na capital paulista. A gente tem um fenômeno acontecendo agora, que é um novo tipo de formador de opinião, que são os influenciadores digitais. Então a gente vai fazer amanhã, e é transmitido ao vivo também, é só procurar por Prêmio Influence-me, que você vai conseguir assistir tudo ao vivo, os maiores estrelas, as maiores estrelas da internet brasileira, numa premiação para reconhecer os melhores do ano. E quem faz o show aqui no Eletrodinâmica é a banda Beat de São Paulo. Eles mandaram o clipe da música Colateral. Quer divulgar seu trabalho aqui também? Então corre lá no nosso site, faça a inscrição, baixa o vídeo. É super simples, gente. Tem a chance de aparecer aqui na nossa telona. Um beijo, boa noite, boa semana. Quando te encontrei, sabia que ia ser assim. Esse sentimento